Boa tarde a todos, Gabriel Semeunca aqui para mais uma edição então do projeto Recomeçar, o projeto da SMCast aqui na SMK Estúdio Digital, o primeiro estúdio profissional de podcasts aqui de São Leopoldo. E a ideia do projeto Recomeçar então é ajudar os empresários da cidade a contar suas histórias e a gente poder falar um pouquinho agora do recomeço, né, da situação que aconteceu aqui na cidade, dos alagamentos, né, situação que atingiu toda a parte da região metropolitana de Porto Alegre e também o Vale dos Sinos, né? Sem contar também as cidades ali da Serra, foi uma tragédia bem grande. E hoje eu estou aqui então com a Carla Henriche. Isso aí. A proprietária então da loja infantil Toca da Coruja aqui de São Leopoldo. Isso mesmo. Te apresenta então, Carla, pra gente. Certo. Conta aí a tua trajetória, como é que é o histórico da loja, para depois a gente falar um pouquinho dos próximos passos. Ok. Então, eu sou a Carla, né? Sou aqui de São Leopoldo mesmo, formada pela Unicinos em administração, né? Com habilitação em RH, mas nunca trabalhei na área, né? Sempre trabalhei em financeiro, né? Trabalhei em financeiros de multinacionais e tal. E há 5 anos atrás, eu fui até um estúdio fotográfico fazer fotos de Dia das Mães, e ao lado desse estúdio tinha uma loja, né? Uma loja que eu olhei assim e eu sou uma pessoa muito chata, especialmente na questão assim de cores, de combinação. Geralmente eu não gosto das coisas. E a loja me chamou a atenção por conta das cores, que as cores para mim faziam muito sentido, assim, era muito alegre, eu adorei. Chamou atenção. Me chamou a atenção o logotipo, eu achei uma gracinha. E era loja infantil, estava escrito atacado, né? Eu disse, bom, eu tinha um filho, tenho, né? Um filho, né? Hoje o Theo tem 9 anos, mas na época ele tinha 2,5. E aí eu disse, bom, vou vir aqui, né? Para conhecer essa loja, porque eu tinha me agradado muito. E eu fui até a loja 6 vezes. 6 vezes. E as 6 vezes a loja estava fechada. Bah. E eu pensava, gente, mas como assim, né? A loja não funciona. Ou será que não abriu ainda, né? Mas aí eu olhava no Instagram e tinha publicações, né? Estavam ativos. Gente, tá ativo. E aí um dia eu tava pegando meu filho na natação, uma chuva horrorosa, assim, muita chuva. E me veio aquele negócio, vai na loja. E eu pensei, mas eu não vou. Hoje mesmo é que eu não vou. Fui lá 6 vezes com sol, hoje com essa chuva, não vai ter ninguém lá. No fim, eu acabei indo. Cheguei lá, tava lá a dona, né? Assim, bem triste, desanimada, assim. E eu cheguei lá, né? Converso pouco, né? Falei. Acho que eu deixei até a pessoa tonta de tanto que eu falava. Aí comprei algumas coisas e tal. Deixei meu telefone, meu cadastro, fui embora. Na conversa, ela tinha me dito que tinha fechado 2 lojas e que tinha deixado ali... A princípio, ela ia alocar só para ser um depósito, mas que depois ela tinha decidido reabrir, né? Colocou um novo nome, fez toda aquela marca, né? E tudo me agradava. Ela me mostrou as sacolinhas, eu achei o máximo. Tudo me agradou. E aí ela disse, mas agora eu vou vender, porque eu não quero mais ficar, eu tô desanimada e tal, né? Mas já tô negociando com uma outra pessoa. Eu, tá, tudo bem, tá. Peguei minhas coisinhas e fui embora. Não sei quanto tempo depois, 1 semana, 2 semanas depois, ela me ligou. Oi, Carla, é a fulana aqui. Aquela pessoa que ia comprar a loja não quer mais. Tu não quer comprar? E eu pensei, como assim? Como é que eu vou comprar uma loja, gente? Eu fui lá comprar roupinhas, né? Eu não quero comprar uma loja. Eu disse, não. Na época, eu trabalhava... Eu tinha saído do financeiro do Festival de Cinema de Gramado e eu estava fazendo... a parte teórica do conteúdo de RH do técnico do Senac. Então, eu trabalhava em casa, para mim estava muito cômodo, assim, né? Podia ficar com meu filho e tal, né? E eu, não, nem considerei. E aí ela seguiu me ligando. Me ligou mais algumas vezes e, por fim, assim, eu já... Assim, toda vez que eu via aqui, eu disse, meu Deus, né? É novamente a pessoa, mas eu não quero comprar loja. Aí, um dia, eu tinha saído de uma outra empresa e tinha feito uma reserva financeira. Mas que não era algo que desse para mim comprar uma loja. Mas aí eu pensei, eu vou ver quanto é que tem lá e eu vou dizer para ela. E foi isso que eu fiz. Liguei e disse, olha, eu tenho tanto. E ela disse, eu aceito. E daí eu pensei, pronto. Achei uma mais louca que eu. Aí eu liguei pro meu marido. Tu não sabe? Ela aceitou. O meu marido, não capaz. Né? Vamos, sei lá. Quem sabe, então, vamos marcar uma reunião, nós e o esposo dela. Aí marcamos e aí eles
explanaram, né, a situação, estavam desgastados, né, e tal, e a gente aceita mesmo. Então, dormi sem loja, acordei com uma loja. Entrei lá pra dentro, bem louca. E aí, a loja dela era voltada mais... o slogan era até o jeito coruja de cuidar do seu bebê. Porque era toda aquela parte de enxoval, puericultura, né? Então era bico, mamadeira, pinico, tudo, né? E eu entrei assim, eu disse, e agora o que eu faço com isso, né? Aí fui olhar, vi que bico, mamadeira, tudo tem validade. E ela trabalhava com produtos importados. E eu sabia nada de importação, né? Eu disse, e agora? Pensei, eu vou liquidar tudo isso daqui. Eu tô em frente a uma praça, eu vou colocar uma loja de básicos. Então tu já pegou com um ponto, com o nome, com a cor, com o slogan, a cor, tudo pronto. Ela trabalhou pra mim. Ela não sabia, ela tava fazendo tudo pra mim. Aí eu pensei, eu vou liquidar tudo isso daqui, não vou mais trabalhar com enxoval e puericultura e vou colocar uma loja de básicos. E aí foi. Liquidava, passava na frente da loja, ganhava um bico, comprava não sei o que, levava um pinico e assim nazia, né? E tá, até que eu consegui fazer uma limpa assim e coloquei básicos, tipo a Hering, Marisol, sabe? Coloquei e aí, não deu certo. As pessoas, eu acho que pela localização, pelo layout dela, clientes iam até ali e me pediam marcas. Entendi. Trabalha com marca tal? Trabalha com marca... E eu, putz, eu cheia de camiseta muito branca. Muito pelo ponto, né? E eu cheia de blusinha branca básica. Sim. E eu pensei, meu Deus, e agora? E comecei a me frustrar, né? Eu disse, não vai dar. E aí um dia, cheguei em casa, me escabelei, chorei, liguei pro meu pai, liguei pra minha mãe, porque eu sou dramática, além de tudo, né? Ai, que não sei o que. Aí meu pai pegou e deu uma injetadinha de grana ali. Pegou e disse, toma essa graninha aí, vai lá e compra essas coisas que as pessoas estão pedindo. Fui eu lá, liquidei tudo de novo e comecei a colocar. Comecei a trabalhar com Lilique Tigor, que foi a primeira marca que me aceitou, porque eu ligava para as outras marcas e tinha outras vendedoras próximas, então eles não me queriam. Hoje eles correm atrás de mim, mas na época eles não me queriam. Na época não. Aí eu peguei e comecei com Lilique Tigor e tal, fiz e fui colocando as marquinhas, né? Eliminando aquele monte de marca, segmentando mesmo, né? Trabalhando com um número menor de marcas e marcas melhores. Tava bem feliz, aí veio a pandemia. Eu pensei, gente, não é pra mim isso, né? Definitivamente, porque eu, assim, qualquer coisa que eu já pensava numa carteirinha assinada, né? Eu já pensava, eu quero voltar. Volta que é mais fácil. É muito mais fácil. E aí eu pensei, e agora? O que eu faço, Deus? Botei aqui um monte de roupa, de festinha, de não sei o quê, e agora veio a pandemia. Eu disse, bom, nascer, as crianças têm que nascer, né? Então, eu vou pegar e vou começar a vender coisas de recém-nascido, enxoval e tal. E foi com isso que eu comecei a me movimentar ali, né, durante a pandemia. E antes eu tinha iniciado essa coisa do online, porque também eu tinha... Antes da pandemia, tu já estava dando uns primeiros passos. Já estava dando uns primeiros passos, por quê? Porque eu também tinha tido uma virada de estação e tinha ficado com muitas... estoque de sandália. Eu pensei, meu Deus, o que eu faço com esse monte de sandália agora, né? Aí foi que me deu estalo. Eu disse, o resto do país não faz frio como aqui. Vou fazer um monte de patrocínio. Mas o que eu fazia era uma coisa muito louca. Eu fazia aqueles patrocinados, como eu não tinha site, eu mandava a pessoa clicar para falar comigo no Instagram. E aí eu mandava foto e embaixo eu botava um link das maquininhas. Os links de pagamento. Pra pessoa comprar. Eu botava, compra aqui. E o link da maquininha. Ficava horas fazendo isso. E foram assim que eu tive as minhas primeiras... Tudo manual, tudo, sei lá, nem sei como é que eu tive... Olha, olhando hoje eu me mato de rir. Mas foi o que, sabe, daí eu começou a sair e eu sempre tirei foto. Então, assim, se eu tinha uma caixinha vendida, eu botava envio indo pra não sei pra onde. E envio... Hoje é uma mesa que nem essa, cheia de envio, né? Mas nos primeiros... E aí as pessoas começaram a ver que eu vendia muito online. Na pandemia eu não fechei, então eu não tinha caixa. Eu trabalhava hoje, pagava boleto amanhã. Então, na pandemia, como eu fiquei aberto o tempo todo, eu fiz caixa para 3 meses. Então, eu tava rica, né? Fiquei rica na pandemia. Aí, comecei com essa coisa do online a fomentar mais, né? E aí, foi que a gente tem vários jargões lá na loja, né? E um é que a gente vende que nem louca. Então, se eu postei isso daqui, tu não vier logo, amanhã ela tá indo embora no online, né?
Então, também funcionou muito para as vendas no físico, né? Legal. Então, foi isso que eu fiz. Primeiro, limpei tudo, coloquei as marcas que eu queria, não me desanimei ali na pandemia e segui adiante, né? Aí, com essa coisa do online crescendo, né? E foi tomando uma proporção muito grande mesmo, assim, para nós, enquanto loja Toca da Coruja. A primeira fase foi Instagram, basicamente. Isso, Instagram, Face ali, né? Algumas coisas. O interno ali deles, né? As ferramentas. Isso. Aí, depois que eu migrei, né? Porque era muito... Ai, moroso. Nossa, né? Toda aquela lentidão, tudo que eu via que eu ia, todas as etapas que eu precisava dar conta, né? Para ter um online efetivo, aquilo ia me desanimando e foi que daí que eu migrei para os marketplaces, né? E aí, na verdade, tu só tem o trabalho de colocar o produto ali para dentro, né? E claro, gerenciar estoque, né? Tu tem que ter toda aquela parte de suporte atrás, né? Sim. Que antes eu fazia manual, também o controle de estoque, depois tu implementou um RP, alguma coisa assim. Exatamente, aí tu bota um hub, aí tu vai, né, crescendo, vai porque senão o negócio vai ficando meio... Conforme vai crescendo, tu vai te adaptando, mas hoje, se eu fizesse, eu faria já... Direto lá. Direto certinho, né? Tu aprendeu o caminho das Exatamente, pedras. porque eu tive que... Primeiro eu botei um sistema, daí eu tive que cadastrar tudo, colocar em outro sistema, daí agora coloca hub, migra tudo pro hub, então é uma função, né? Entendi. Mas enfim, aí com o online crescendo e tal, e o meu sonho da minha vida era ter uma porta para a sala ao lado. Só que a sala ao lado estava ocupada, né? Não conseguiu. Não consegui. Aí a sala ao lado, a sala ao lado, ela vagou, né? E eu disse, bom, agora é o momento. A gente abre uma porta aqui, coloca todo o nosso estoque daquele lado e faz o gerenciamento do online dali, né? Então, eu poderia vender, o meu estoque estaria ali o físico, para atender o físico e para atender o online num único lugar. E aí, uma expedição, né, para minha irmã. Aí foi o meu esposo também saiu do trabalho dele para vir ajudar a gente. Então, ficou ele e a minha irmã cuidando do online e eu e a Clau cuidando da loja física, né? Entendi. Então, tava tudo ok, tudo alinhado, tudo reformado, tudo certo. Choveu. E choveu. E aí, choveu, né? Choveu. E não parava mais de chover. Como é que foi para vocês essa questão toda aí das enchentes, das cheias? Foi... Nossa, assim... Eu que costumo falar muito e sempre eu tenho opinião e sempre eu me posiciono, eu fiquei sem fala, não, sabe? De verdade, assim, porque foi... Até agora, foram 15 dias, mas parece que eu não vivi 15 dias. Parece que eu tô atropelada até agora, sabe? Assim, parece que eu tô correndo atrás ainda. Porque no dia, assim, foi dia 5 que entrou água na nossa loja, né? Mas no dia 4, eu passei o dia todo em função disso, né? Porque já minha funcionária não conseguiu vir. Ela foi afetada pelo... Aí teve que ser retirada da casa dela. Aí o outro lado da BR já tinha água, né? Então eu já tava um dia todo meio estranho. Aí no final da tarde que eu comecei a acompanhar ali, né? Via que tinha uma aguinha lá na frente do ginásio. Aí depois aquela aguinha já era um negocinho em cima da calçada. Então eu fui lá às 6 da tarde, às 7, às 8. Às 10, à meia-noite, porque eu não consegui dormir. Aí eu voltei lá à meia-noite, e aí a água já tava tampando o pé, assim, né? Eu pensei, mas eu contava as quadras até a minha loja, eu dizia, mas não vai chegar. Mas eu acho impossível. Que a grande parte das pessoas ficou com esse pensamento assim, não vai acontecer comigo, Sim, não vai chegar. Sim. É impossível, eu tô numa rampa, não tem como. Exatamente. E aí, a gente costuma ver, né, as pessoas não querendo sair de casa. Gente, é normal isso acontecer. Porque daí, meia-noite, quando eu vi que a água estava lá, eu decidi ir na loja e tirar algumas coisas. Só que cada coisa que eu tirava, eu ainda dizia pro meu esposo, eu vou te matar, que segunda-feira eu vou ter que organizar isso aqui tudo de novo. Por causa da tua loucura. Mas no fundo, aquele medo aquela incerteza, né? Sabe, dele tá certo. Colocamos as coisas, assim, as roupas que estavam embaixo para cima, assim, no mezanino. E aí, 2 da manhã, acho que foi, que eu vi que outros lojistas postaram que lá embaixo já tava, tipo, meio pelo joelho, assim, a água. Eu disse, Eu achei
O que mais assustou, assim, teve muito lugar que ainda deu tempo de se preparar. Mas teve lugar que foi instantâneo. Tipo, Exato. questão de 1 hora ali, já Isso. não tinha mais o que fazer. Mas para nós foi isso, porque assim, isso era 2 horas quando eu vi o post lá de baixo, né, que tinha água até o joelho. Aí a gente correu pro lado para pegar os calçados de baixo, né? Mas a gente teve muita perda porque a água entrou e os móveis caíram, né? Destruiu, um bateu no outro, boiou, então o que estava em cima caiu. Teve o efeito dominó ali. Exatamente. Então teve esse problema. Mas das 2 até as 4, que foi o horário que a gente ficou ali, e aí a gente viu que a quadra da frente estava sem luz. Uhum. Então acabou a luz ali, eu disse, não, a gente tem que ir embora, né? A gente Sim. vai ficar aqui dentro da loja trancado. E a gente saiu, na rua de trás já tinha água. Já tinha água com o pessoal já saindo com água pela canela, já aquele tumulto e tinha patrola e a chuva pegando. E aí eu disse, nossa, não é possível, gente. Mas ainda eu tinha uma esperança, né? Que a água não chegaria ali. Ainda fizemos uma volta na quadra e depois já tivemos que voltar de ré. E aí no dia 5, eu acordei assim, porque daí a gente acaba, que fica aquela coisa, né? Acorda e dorme. Porque a gente ficou olhando pelo celular. Uhum. E aí a gente ficou até às 6h20 da manhã, olhando pela câmera. Foi a hora que a água entrou na loja e a câmera desligou. Meu Deus do céu. Vocês viram ao vivo ainda? Nós acompanhando, assim, aquela aguinha entrando, assim. E daí, ainda com a esperança, né? Mas é só uma aguinha. Mas é só um pouquinho, não vai dar nada. É só um negocinho, só molhar o piso. Eu acho que esse é o principal pavor, né? Porque se acontece na hora, aconteceu. É. Mas tu fica ali naquele anseio, vai acontecer, não vai? O que será que vai acontecer? Sim. É um e pavor. aí, como a gente tinha passado a madrugada em claro naquela função, uma hora a gente, tipo, dormiu. Só dormiu. Uhum. Aí, eu acordei, assim, acho que era umas 8 horas, 9 horas, não sei. Já tinha uma foto, eu olhando os stories, né? E tinha uma história de uma cliente com a foto da loja. Bah. Eu olhei assim e disse, meu pai do céu. Eu vi alguns stories de vocês, eu me assustei na hora que eu vi. Sim. Não, parecia assim que tinha passado, sabe, um tsunami furacão, ali, um furacão, uma coisa que tinha feito um redemoinho lá dentro, porque tudo girou, sabe? E daí, quando ela mostrou a foto, assim, eu disse, nossa. E aí foi a primeira vez que eu não tive palavras, assim, eu calei, sabe? Porque sempre eu tô... eu sempre tenho algo pra falar. É raro, e eu fiquei sem palavras, assim, não sabia o que fazer, eu ficava andando em voltas, assim. E aí não tinha mais o que fazer, tinha que aguardar, né? E aí foram longos dias, assim, indo lá de Acho que esse é o segundo pavor, né? Que, quando é que vai baixar? Quando é que vai voltar? Sim. Quando é que eu vou poder trabalhar de novo? Exatamente. E aí, outras coisas que passam, né? Porque daí tu tem as pessoas que trabalham contigo, aí tu tem toda a questão dos fornecedores. Tem que honrar os compromissos. Os compromissos todos, como é que tu faz? E aí tu liga pra um, tu liga pra outro, daí tu não sabe o que tu perdeu. Mas o que tu perdeu? Eu não faço ideia do que eu perdi. Eu só tô te dizendo que eu tô nessa situação. Eu não consegui nem chegar na loja ainda. Estão me mandando vídeo passando de barco em frente à minha loja. Então eu não sei te dizer, né? E aí foram dias de peregrinação. A gente ia ali de manhã, ia ali de tarde, ia ali de noite. E de noite aquele breu. E aí aquela coisa, né, que estão arrombando, estão assaltando, que estão roubando, saqueando as lojas. Eu disse, meu Deus do céu, é o apocalipse, né? Daqui a pouco... Teve momentos ali que ficou meio terra de ninguém, né? Exatamente. E aí a gente ia até lá, daí ficava com medo, né? Daí voltava, e aquela função. Mas assim, ó, como a loja era numa rampa, o dia que eu vi ela seca, assim, eu disse... Botei uma bota, e entrei água dentro, disse, eu não quero saber, eu quero ir lá ver. Só quero ver. E daí a porta não abria, não tinha luz, a gente só espiava, assim, aquilo tudo destruído. E aí, num primeiro momento, assim, eu disse, bom, né, a roupa eu consegui tirar, o calçado que tá por cima a gente vai reverter. E aí, o que me dava essa coisa, assim, que o online seguia. Sim. Tu ainda tava com o teu movimento, com os pedidos, entendeu? Então eu entrava em contato com as pessoas, dizia, olha, aconteceu essa situação, mas assim que voltar, a gente, né? Então, hoje, que foi o primeiro dia de operação lá, eu não sei, não contei, mas deve ter umas 50 caixinhas, pelo menos, lá sendo embaladas, né? Então, assim, aquilo me dava um alívio, porque eu ia poder honrar com meus compromissos, né? Sim. Que eu ia poder manter meus funcionários, que eu ia poder pagar, né, meu aluguel, enfim. Então,
eu me tranquilizei e esperei até o momento que eu pudesse entrar lá de fato e fazer a limpeza e tentar voltar, né? Mas aí a gente até ligou para alguns lugares assim para limpar e tal. Eu disse, não, mas vamos botar a nossa mão aqui porque também vai ter outro sentido, né? Com certeza. Vamos ver cada canto aqui dessa loja e vamos botar um lava-jato aí e depois a gente estrutura e vamos embora, né? Vida que segue, né? Não tinha muito tempo também pra ficar, né? A gente vai ficar se lamentando o que eu vou fazer. Aconteceu, Sim. né? O que eu podia ter feito, eu fiz no dia anterior. E agora era seguir, mas é um baque muito grande. É um baque, né? É um baque muito grande, assim. Mas as clientes também, muito queridas, né? Todas mandando mensagem, perguntando se dava pra comprar, sabe? Muito A vantagem assim... é que teu público, ele é um público que já tá mais de coração aberto. Exato. Talvez tenha algum nível de urgência, mas não é uma coisa que Sim. tem uma grande urgência. É. O pessoal tem um carinho quando tá efetuando aquela compra, né? Isso mesmo. Então, isso ajuda vocês muito nesse sentido. Foi isso, né? Até ontem eu fiz um story, porque a gente precisava voltar para dar pelo menos um abraço nessas pessoas, né? Porque às vezes são pessoas assim que foram ali 1, 2 vezes, ou então que muitas vezes a gente conversa por WhatsApp ou pelo Insta, né? Mas que mandam mensagens assim que, nossa, dá um quentinho no coração, né? Com certeza. Então, assim, nossa, foi muito bom a gente, durante ali, receber essas mensagens e ver que a gente não podia parar, né? Com a certeza. gente tinha que continuar. Então, não tá hoje 100%, né? Ainda vai demorar um pouquinho. Tem coisas que a gente vai precisar trocar, fazer, tipo os móveis do outro lado, a gente perdeu tudo, né? Então as caixinhas hoje estão lá no chão, literalmente. Sim. Mas vida que segue, né? Mas de modo geral, ali o que pegou vocês mais foi a parte de material da loja física. Isso. Móveis é que e assim, ó... produtos não chegou a pegar muito. Pegou. Ontem, a primeira coisa que a gente fez, né? A gente foi lá, não se preocupou com limpeza e recolheu tudo que estava molhado. Tudo. Colocamos tudo separado em saquinhos de lixo, assim. Levei todos para minha casa. A gente colocou tudo no chão e separou por modelos e mandou para as fábricas, né? Então, só de uma marca tinha 1.250 pares. Uau! Só de uma marca. Nossa. Né? Daí depois tinha mais a outra. E teve outra marca também que eu trabalho de pijamas, que daí caiu e perdemos tudo. Então, assim, pantufas, né? Que nós tinha 300 pares de pantufa. Então, teve um prejuízo grande com mercadoria. O lado ali do e-commerce, do estoque, todo não sobrou. Sobrou uma prateleira. Então, tem que ser feito tudo de novo, né? E do nosso lado, a gente consegue dar sequência, né, na operação, mas ficou tudo muito feio, assim, né? Então, vai precisar trocar. Vai precisar de uma reforma, vai precisar trocar, sim. Mas, num primeiro momento, agora até a gente já cotou e tal, mas também ninguém recebe nada, ninguém entrega nada. Então, eu disse, também não adianta me afobar. Acho que também essas coisas que acontecem, né? A gente tem que tirar alguma lição. E como eu sou muito acelerada, né? Tudo pra mim é pra ontem, tem que ser rápido, tem que ser agora, tem que não sei o quê. Então, acho que pra mim serviu pra isso também, né? Sim, pra então, pisar um pouquinho no freio. Te acalma, né? As coisas vão acontecer. Como eu tá aqui hoje. Sim. Que eu já queria há muito tempo. E daí, uma cliente, que faz bastante tempo que eu não vejo ela, não sei se ela foi lá foi atendida por outra pessoa, mas faz bastante tempo que eu não vejo ela. E de manhã, assim, foi o primeiro Instagram que apareceu pra mim, era ela me comentando, né? E aí eu disse, uau, acho que ela quer alguma coisa, né? Eu ainda pensei. E ela disse, ó, Carla, isso aqui achei tua cara, né? Coloca eu quero lá, ela botou, né? E eu olhei e disse, nossa. Quem foi essa abençoada? Ai, que legal, né? Eu disse, nossa, Solange, muito obrigada, adorei, tá? Vou botar. Mas eu pensei assim, ai, não vou me chamar, né? Óbvio que não vou me chamar, porque deve ter muita gente querendo ir lá, então deu. Mas vou colocar, né? Eu tava sem fé. Mas eu tava olhando, eu me surpreendi quando eu vi que tinha um estúdio tão bacana. Ah, muito obrigado. E tão próximo, né? Aqui de casa, assim, da minha casa, 5 minutos até aqui. Então, e a gente podendo usufruir disso tudo, né? Sem precisar
é só chegar mesmo com o corpo, né? Não precisa de mais nada, tem tudo Isso aqui. aí. Então, hoje, eu estar aqui, eu já tinha mentalizado muito, já tinha me imaginado várias vezes. Que legal. Mas não dessa forma e nem nessa situação. Sim. Então, o que eu tiro? Que as coisas acontecem quando tem que acontecer, né? Não adianta eu me acelerar, me atucanar, querer colocar os pés pelas mãos. Sempre vou tentar fazer o meu melhor, mas eu não Sim. preciso ter essa urgência, essa aceleração que às vezes eu sei que eu tenho, né? Sim. Então, com essa coisa da loja, eu aprendi isso. Isso ficou Ficou a lição. a lição pra mim, sabe? Uma coisa que também tu me chamou a atenção com a tua fala foi justamente essa coisa do calma, dá pra resolver. Vou conversar com os fornecedores, vou conversar com quem tiver que conversar pra ajudar nesse momento. Exatamente. Porque diferente de outras coisas que às vezes a gente passa sozinho na trajetória do empreendedorismo, aqui a gente tá passando junto. Isso. Então isso conta muito. Exatamente. E é um cenário que é um cenário geral, né? Claro, quando eu saio ali da minha casa, que é pro lado de cá, né? A gente tá numa bolha, a gente tá vivendo uma bolha, tá tudo certo, né? Sim. Tirando o mercado, que tava desfalcado, e a fila gigante no posto de gasolina, mas o resto seguia. Mas quando a gente chega ali na loja, começa a dar uma tristeza, assim, né? Ficou triste aquele lado da cidade, né? Ficou triste. É triste tu olhar as pessoas tendo que recomeçar, né? É triste tu ver coisas que estavam, assim, a pleno vapor, né? Tipo, voltar a estaca zero. Um amigo nosso, que é cliente, né? Ele fez um comentário que eu achei interessante, assim. Ele trabalha com um pet shop. Aham. E vendeu horrores, né? Vendeu ração, porque tá todo mundo cuidando dos animaizinhos, mas ele falou assim, foi uma venda amarga. Exatamente. Uma venda que eu... tu não te alegra. Não te alegra, sabe? É bem e eu isso. acho que muita galera tá com esse sentimento. Mas isso eu sinto, que nem ali na loja, né? A gente meteu a cara, né? A gente tava ali literalmente de escova, lavando e tal. E aí, ontem a gente saiu dali assim, muito, assim, com o coração aquecido mesmo, porque a gente viu, né, aquele cenário horroroso, e ontem a gente poder ver, eu disse, né, saiu da treva, a gente viu a luz ali de novo, né? É um renascer, né? É um renascer, e eu tava muito feliz, mas quando a gente desce, assim, daí a gente vê as outras pessoas que ainda não chegaram, né? Mas que fica a esperança que vão chegar, né? E ainda tá valendo a postagem eu quero lá pro empreendedor aqui de São Paulo. Isso aí, coloquem eu quero aí, todo mundo coloca eu quero e vem aqui falar do seu negócio, porque a gente precisa se ajudar, né? É isso aí. E aí a gente olha ali as pessoas, todo mundo recomeçando, né? Dá um pouquinho de tristeza, porque elas ainda não chegaram aonde eu tô ali, de poder ver o seu ambiente de novo como ele era, né? Sim. Mas... não dá para desistir, tem que seguir adiante, tem que fazer, e mais que isso, assim, de repente vai ser melhor do que era. Era nesse ponto que eu ia chegar. Eu creio. Eu acho que mostrou muito o ponto forte, tanto das pessoas quanto das empresas, mas também evidenciou pontos fracos. Exatamente. E eu acho que é a oportunidade de tu pegar esses pontos fracos agora Sim, e trabalhar neles. Exatamente. E pegando essa linha, assim, mas fazendo um gancho, né? Que bom que, para mim, no outro episódio trágico que tivemos, né, que foi a pandemia, eu ter olhado para o meu negócio e ter tomado uma ação que hoje também vai me salvar de novo. Sim. Né, que foi a questão do digital, né? Então, se naquela época eu não tivesse, eu teria fechado, e se, de repente, por algum motivo eu tivesse conseguido, hoje eu teria fechado. Com certeza, né? Porque tu começar tudo de novo e o trabalho no físico, as pessoas acham que o digital ele é moroso, mas depois que ele engrena, ele só cresce. A gente acompanha os nossos gráficos, né? Então a gente vê que a gente tem, né? Não chegou num platô ainda, a gente tem muito. Tem muito chão ainda. Mas é que eu sou um pouco medrosa nessa questão, assim, né? De equipe e tal, né? Então eu vou colocando, assim, poucas pessoas e tal. Mas a gente tem trabalho ali para 6 ou 7, sabe? Mas que a gente se vira fazendo entre a gente. E de repente até eu tô errada nesse sentido, né? Mas essa questão, assim, foi e está sendo crucial. A gente ter apostado, né? Nesse outro nicho, eu até diria, né? Deixa eu te perguntar, Carla, quais são as plataformas de marketplace que tu trabalha atualmente? Eu trabalho em todas.
Que nem eu falei pra vocês brincando antes, né? Se tu tiver um marketplace, eu Eu vou estar dentro. lá. Claro que o que acontece? A gente trabalha com as principais, né? Mercado Livre, Americanas, Shopee, Magalu. Tem mais uma que eu esqueci agora, que eu... a gente tá fechando ali Amazon. Uhum. Mas o Mercado Livre é onde a gente tem mais retorno. E mas também é porque assim, o Mercado Livre ele te envolve. Uhum. Eles têm um ecossistema, né? Eles têm um ecossistema próprio e que ele vai se modificando ao longo do tempo. Uhum. E tu precisa estar dentro dessas modificações, ligado, né? Porque senão tu acaba ficando para trás. Que é uma coisa que eu escuto bastante, as pessoas dizendo, mas eu não vou colocar em marketplace porque tem uma taxa muito alta. Os números assustam. Uma taxa muito alta e tal. Friamente, se a gente pegar a questão toda de custo, porque hoje, de verdade, eu posso fechar minha loja e se eu colocar meu estoque em qualquer lugar, na garagem da minha casa, eu sigo faturando o que eu faturo, Uhum. né? E assim, 80% do meu faturamento vem do marketplace. Sim. Eu não fecho a loja, por quê? Porque ela serve como um ponto de apoio, né? Tem a questão do branding também. Exatamente, né? Aquela questão também de tu dar uma credibilidade pro teu negócio quando tu tem um negócio físico. Acho que ainda isso é pertinente. Mas tem a questão de o marketplace... Claro, a loja também me dá um faturamento que é considerável, né? Quando tu coloca em percentual, é desvantajoso, mas em moeda é um faturamento que é expressivo. Então, por isso, eu não tenho intenção de fechar nem passa isso pela minha cabeça. Mas eu poderia, sim, viver só disso. E aí, o que acontece? Quando as pessoas... E se tu coloca toda essa questão de custo, e como eu te falei, se eu fizer lá da minha casa... de pijama e de pantufa, né? Praticamente empata. Só que a questão é que tu teria que correr atrás de muita coisa para conseguir aquele fluxo de vendas que eu tenho, aquele giro. No físico, né? Claro. Exatamente, entendeu? Isso é um gancho que é importante a gente também até já deixar de sugestão agora para os empresários, né? Que é o momento de tu entrar no digital. Porque, veja bem, tu tá num momento... querendo ou não, fragilizado. Uhum. Hoje, com ações de branding, ações de posicionamento da marca, tu colocar influenciadores para falar do teu negócio, algumas ações e daqui a pouco aqui eu nem tô falando de investimentos astronômicos, mas que tu tenha o teu conteúdo consolidado no digital, ele já é um caminho para tu aumentar tuas vendas. Uhum. Falar do teu produto, falar do que tu vende, falar do teu público-alvo, explicar as dores, como tu resolve essas dores. Sim. Isso tudo são pequenas ações que tu, abrindo a tua câmera no celular, eu não tô nem falando de vir aqui no estúdio fazer um podcast, Sim. Tô falando de tu pegar o teu próprio celular e criar essa presença digital, ela já é fundamental pro teu negócio se erguer. A gente sempre teve uma presença muito genuína, eu até diria, né? Como a gente tem algumas empreendedoras aqui em São Leopoldo. Eu percebo isso, assim, que de fato cria uma comunidade, cria uma conexão, né? Com certeza. E foi isso, claro, a gente teve 2 vezes a nossa conta hackeada, mas... E aí a gente dá uma esfriada, né? Porque tem todo um trabalho, aí tu alcança números. Quando hackearam, elas estavam em que números, mais ou menos? A primeira vez, ela tava com 7 mil. Foi logo no início, assim, acho que eu tava... sei lá, acho que tinha uns 2 anos de loja, assim. E aí eu não fazia nada, daqui a pouco a gente começou a fazer. Só que, como é uma empresa familiar, eu e minha irmã, né? E a gente é muito caricata, muito da brincadeira, muito daquele humor ácido. Então, essa coisa de mãe, a gente conseguia reverter muito, fazer muita palhaçada e tal. Então, tinha muita conexão, assim, tinha muita interação, né? Então, só que daí a gente perdia muito tempo com aquilo, né? Porque tu sabe que um vídeo, para ficar bom, né? Claro, ele é voltado pro cômico, mas ele tem que ser bem feito. Claro. Né? Então, assim, a gente perdia muito tempo com aquilo ali e tal, mas era algo que trazia números, né? Sim.
Não trazia vendas, efetivamente, mas os números, a gente viu que depois começou ali o Reels e tal, a gente viu que era uma coisa que a gente tinha talento para aquilo. Sim. Mas daí depois, quando voltou, eu já estava muito envolvida na operação, né, dos e-commerce, não tinha dias que a gente chegava lá às 7 da manhã, começava a empacotar, porque tem horário também, horário de coleta e tal, então a gente foi meio que deixando, mas é primordial. Mas tu entende que isso é importante pro teu negócio. Com certeza, mas aí, o que eu ia te dizer, apesar de estar adormecido, né, de a gente aparecer pouco, e hoje eu percebo que as pessoas que a gente se conectou, de fato, daquela época ainda, foram as mensagens que eu te falei que nos alimentaram durante esse período de dor, entendeu? Entendi. Que se a gente fosse apenas uma loja, algo frio, algo que só entregasse produto, a gente não teria tido. Vocês criaram um público engajado, um público que Sim. tá ali conectado com vocês. Exatamente, Mesmo apesar que não de tenha constância. Exato, apesar de elas estar estão ali. morno, né? Mas é que quando a gente também, quando a criança, quando a mãe vai lá, né? A gente deixa isso muito, né? As crianças são nossas defensoras, assim, né? Daí a gente tem o carro adesivado, então tem a tia da coruja e tal, e, né? Então, assim, e a gente faz uma festa quando a criança chega. As cores de vocês são muito fáceis de reconhecer. Exato, porque assim, ó, o nome me incomoda. Toca da Coruja. Eu imagino uma coisa assim meio escura, meio... Eu te Sabe? confesso que tem a ótica e tem a escolinha, mas me remete à escolinha por algum motivo. Sim, todo mundo achava que era o mesmo dono e tal. Até ela é minha cliente, a Grace é minha cliente. Mas até as corujinhas são bem parecidas. Eu disse, olha, não tenho nada a ver com isso. Eu já cheguei, o negócio já estava pronto. Não tenho nada a ver. Adorei, mas não tenho nada a ver, né? E aí, o nome, assim, eu não... Quando eu falo, ai, Toca da Coruja, parece mais uma toca, mesmo uma coisa escura. Mas quando eu olho, assim, me agrada muito, sabe? Eu gosto da combinação das cores e gosto muito do logo em si, assim, né? Me traz algo bem bacana. Tu sabe que isso foi uma coisa também que pra nós foi muito interessante na época que a gente tava lá naquele prédio. Que a gente pintou a nossa parte de preto, de preto. Né? E a galera olhava assim, preto, né? A gente tinha a equipe, todo mundo andava de camiseta preta também no meio do centro ali, o pessoal, é aquela galera que anda de preto e tal. E como uma cor chama atenção. Né? Sim. É incrível. É verdade. Mas eu geralmente, eu tô vestida de preto. E até eu tenho Pra mim, eu acho mais prático andar de preto, né? Tu bota uma camiseta preta, não precisa pensar muito. preta, um tênis e deu, vambora. Mas, e assim, até a minha funcionária, né? Agora, ela disse, agora tô eu andando que nem tu. Mas acaba que a gente vai transformando as pessoas que estão na nossa volta, né? Vão ficando meio Com igual. certeza. Mas eu acho que, por mais que eu ando de vestida de preto às vezes lá, mas o atendimento, assim, faz a diferença. A gente tá de preto, mas não é aquela coisa mórbida, nem nada ruim, sei lá, né? É só uma forma de se vestir. Mas as cores da loja, elas são muito alegres, assim. E, claro, falta, eu acho, assim, né? Como uma loja infantil, poderia ter muito mais... ser muito mais lúdica, né? Mas ainda não consegui deixar ela do jeito que eu imagino, mas a gente tenta suprir isso com o atendimento, né? Entendi. E quando a criança vai ali, que nem eu digo para as gurias lá, a gente pode perder venda por qualquer motivo, menos por mau atendimento, né? Qualquer pessoa que sair daqui, ela vai sair. Tanto assim, ó, que a minha missão é promover um sorriso de satisfação no cliente. Seja porque eu ajudei, seja porque eu vendi, seja porque eu falei alguma coisa que ela gostou, mas eu quero que ela saia dali com leve. Isso é muito importante. Né? Então, assim, e isso acaba gerando vendas, né? Com certeza. Assim, pra mim é muito simples fazer venda, porque eu me conecto com a pessoa e qualquer pessoa que chega lá, se tu chega lá para comprar um presente, eu vou ir no cerne da questão, sabe? Quem que é essa pessoa para ti? O que ela representa? O que de fato tu está procurando, né? Então, a venda é uma consequência, né? Então, eu procuro sempre me conectar com muita verdade, assim, e com muito interesse pelo meu cliente, né? Aí, tem umas clientes que dizem, mas claro, como é que a gente compra? A gente fica com medo desse teu olhão, mas eu, sabe, tipo assim... Intimida a pessoa. Não, mas eu tô, assim, muito prestando... Eu abro o olho mesmo, porque eu não quero perder nada, sabe? Claro. Então, isso faz com que a gente...
tenho, assim, um relacionamento bem bacana, assim, com as clientes, Legal. né? Eu acho que é isso que perpetua, né? Porque, querendo ou não, o atendimento bom, tu pode fazer 10 atendimentos bons, mas aquele um ruim é aquele que vai ser eu lembrado. acho. É bem isso, assim. E é ser preciso também nos detalhes, né? Sim. Prestar atenção de fato, né? De fato, exatamente, né? Então, às vezes, assim, é uma sacolinha que tu não colocou, né, na mão da pessoa, que tu poderia fazer uma gentileza, uma coisa que, às vezes, tu bota tudo por água abaixo, né? Então, durante o atendimento ali, tu tá 100% com aquela pessoa. Isso E o é primordial. atendimento de alto padrão, ele é, não vou dizer um trabalho ingrato, porque não ele é muito satisfatório, mas ele é aquela coisa assim, porque o teu alto padrão, depois de um tempo, ele passa a ser o teu normal. Exato. Então, é difícil, às vezes, tu dar aquela escala que tu quer dar por um detalhe. Sim. E é difícil também, porque assim, como eu venho de multinacionais, né? As minhas coisas são tudo, eu tenho tudo processo escrito, Tudo roteirizado. tudo roteirizado, tudo nananã, até a tirada de pó da mesa tá roteirizada e tal. Quantas giradas para um lado? Quantos negocinho pra lá, sério, eu sou muito assim, né? E aí, e eu quero, e assim, agora, abrindo um parêntese, né? Eu não sei se tu já foi na Disney, mas eu já fui. E aquilo lá pra mim é aquilo que eu queria na minha vida, assim. E depois, se tu vai em qualquer lugar, assim, aquilo lá é o padrão, né? Então, assim, eu tento trazer aquele tipo de atendimento. E não tem como não comparar. E não tem como não comparar, né? Se tu vai em qualquer boteco, tu quer aquele atendimento, né? Então, assim, quando eu vi aquilo, assim, nossa, eu disse, nossa, é isso que eu queria, né? Só que é muito difícil tu padronizar isso, tu multiplicar isso, sabe? Tu fazer a pessoa entender que, por mais que tu tenha vendido 10 garrafas de água hoje, pra ti, essa é a tua primeira e essa é a tua única garrafa de água. Então, é a mesma coisa lá. Eu tô trabalhando com emoção, eu tô trabalhando com filho, com neto, com sobrinho, com vó, com dinda, né? Então, ela tá num momento que é muito relevante, muito especial pra vida dela. Então, eu acho que eu tenho que tratar à altura. Sim. E aí, às vezes, assim, eu me sinto até... meio chata, assim, meio, sabe, truncada. Te cobra bastante. E pra selecionar pessoas, entende? Entendi. Parece que nunca tá bom, parece que nunca, né? Mas, claro, é outra coisa, que eu digo, eu sou Mariana, mas eu sou Mariana que tenta ser uma pessoa melhor, né? Porque todo mundo diz que a Ariana é fogo, não é difícil de lidar, mas eu sou Mariana que está querendo melhorar. Isso fica importante, fique já claro. Fica um disclaimer, né? E aí, mas é difícil, sabe? É difícil, assim, tu colocar alguém que, de fato, faça aquele trabalho, multiplique, Sim. né? Aquele padrão de atendimento, aquele padrão de... É que tem várias coisas, né? Sempre tem aquela coisa do, ninguém vai ter o olhar do dono. É um ponto. Outro ponto, que tu já tá trabalhando, mas que eu acho que é um ponto importante, é o quanto tu padronizou aquele processo e o quanto dá para replicar dele. Pois é. Tem outro ponto também, que é a questão de puxar para ti, né? Tu ser controlador, né? Então, tu tem que administrar essas pontas aí para tentar chegar num resultado que é um meio termo. Exato. Daqui a pouco a pessoa vai ter a excelência no atendimento, mas ela vai ser um pouco mais lenta. Daqui a pouco ela ainda falta um tato. Sim. Mas, enfim, são coisas que a gente precisa ir trabalhando. Né? Foi o que eu fiz esses dias um exercício, assim, né? O que era essencial para mim, né? Porque eu queria, assim, tanto eu quanto meu esposo, quanto a minha irmã, a gente tem algo em comum, que é o DNA ali da nossa empresa, né? Uhum. Que a gente faz sempre o nosso melhor, no menor tempo, com o menor custo, né? Então, é difícil, porque como a gente já faz isso com muita naturalidade, para nós é o nosso básico, claro. Né? Mas quando chega alguém de fora, a gente percebe que isso não é o trivial, né? Então, assim, e aí que a gente fez esse exercício, assim, do que era essencial. Tu sabe, que não pode faltar. Uma frase que a gente ouviu aqui no estúdio, eu não lembro quem agora, mas que o óbvio só é o óbvio para quem tem o conhecimento. Sim.
Porque a gente gosta de falar, né? Ah, o Ai, óbvio precisa ser dito. Ah, mas é óbvio. Ah, mas como é que tu não entende isso, sabe? É verdade. Mas não, óbvio, só é óbvio pra quem tem o conhecimento, Bem pra quem isso. entende o processo. Bem isso. Para quem entendeu o processo e a importância de cada etapa dele, né? Uhum. Porque às vezes tu vai negligenciar algo porque tu não vê importância naquilo, Sim. né? Então, como assim, por exemplo, o detalhe da loja estar limpa, né? Ter uma aguinha geladinha, isso pode ser um detalhe para alguém, mas para nós é o essencial. Não existe a possibilidade da pessoa De chegar não ter, ali né? de não ter, né? Ela tem que chegar lá de um lugar que tá frio, né? Da rua que tá fria, tá gelada, chega lá dentro, tá um ambiente gostosinho, com um cheirinho bom, né? Para que ela queira ficar. Se lá na rua tá 50 graus, ela tem que entrar ali e tá fresquinho, tá cheirosinho, tá bonitinho para ela querer ficar, Com certeza. né? Então, assim, E tudo é detalhe. é um detalhe, mas... É a experiência sensorial, é a experiência visual, é a experiência de aconchego. Sim, e a tudo temperatura isso faz diferença. E tudo isso é estudado, tem técnica, Claro. né? Não é feito de forma aleatória, né? A gente sabe que tem todo um estudo através disso que comprova isso. Mas, e daí, por isso a gente acha que é óbvio. Sim. Mas daí depois, quando a gente se vê assim lá, né? Contratando e trazendo gente nova e tal, a gente às vezes não vê que isso não é tão óbvio, né? Sim. E a gente precisa trabalhar, enfim. Mas estamos aí, né? Vamos à luta e vamos seguir e uma hora a gente engrena e consegue montar um padrão replicável, né? Perfeito. E tu já pensou em outras lojas? Tu já pensou em franquear? Então, todo mundo fala isso, né? Ai, Carla, por que tu não abre franquias e tal? Mas a gente tá cada vez mais voltado para esse digital aí, né? Entendi. Então a gente pensa sim, mas mais como pontos de distribuição. Abrir Entendi. mais polos de distribuição do que loja física, com todo aquele. Entendeu? Então, assim, até porque isso. Esse circo todo demanda muita energia, né? Sim. E aí, que nem tu falou ali, precisa do olhar do dono e tal, né? Mas eu não me vejo. Muitas das mensagens que eu recebi aqui, perdeu hoje, mas tu vai receber o dobro, mas eu nunca pedi o dobro. De verdade, assim, sabe? Eu só queria ter minha lojinha ali, tudo organizadinho, poder fazer. Mas essa coisa da logística, né? Que nem para nós hoje, se eu tivesse algo, sei lá, Paraná, São Paulo, Rio, né? Eu não precisava depender da minha distribuição daqui. Mas eu digo isso poderia porque usar lá. esse conhecimento que tu acumulou agora ao longo desses anos, ele precisa ser repassado. Talvez não com uma franquia, talvez não com outro negócio, mas através de um curso. Então, aí eu já acho mais possível. Já acho mais possível e já acho que, de fato, é o meu propósito, assim. Porque várias clientes minhas, a grande maioria, são empreendedoras, são empresárias. Eu aprendo muito, né? Tem gente, assim, que tá há bastante tempo. Mas eu vejo que muitas só estão ali, né? Naquele dia a dia tumultuado, correndo atrás. Então, é uma coisa que eu penso, sim. É uma coisa que eu acho que, sem falsa modéstia, assim, eu acho que eu tenho um talento, assim, porque as pessoas me procuram para isso, né? Como é que tu faz? E como é que tu fez? E como é que tal? Então, eu acho que é um ramo que eu posso, de fato, explorar. Cursos ou mentorias, né? Também. Exatamente. Até eu tenho um outro perfil, né? Mas também aquelas coisas que a gente começa e nunca dá, né, continuidade. Daí eu tava com tudo planejado para dar continuidade agora em maio, mas aí deu tudo isso. Vai chegar a oportunidade. Vai chegar. Que aí eu sempre comunico com as pessoas, eu sempre dou oi. Eu sempre faço oi, né? E daí eu fiz um Instagram, oi empreendedora. E daí eu tava falando coisas ali do dia a dia, enfim, né? Mas o meu foco maior era trazer essas mulheradas toda pro digital e trazer essas mulheres para entender do seu negócio. Números, controle, porque é isso que dá resultado, né? Claro que se tu vende, se tu tem uma loja de porta aberta na Independência, não com essa Independência, mas com a antiga, que tinha povo passando ali toda hora, tu depende menos, né? Porque o dinheiro vem, né? Mas quando tu tem um negócio menor e que é mais personalizado e que atende um público mais
mais restrito, eu acho que tu precisa muito ter essas questões de controles, né? Então, e eu acho que falta, né, para as mulheres, assim, né? Nos grupos de mulheres, eu vejo muita conversa, mas pouca ação, né? Então, eu acho que eu É uma oportunidade. poderia atuar e poderia ter ser um nicho que eu pudesse atuar, sim. Mas isso são projetos, São né? projetos futuros. E, Carla, sim, pra gente já se encaminhando pro final. Certo. Agora que aconteceu, então, todo esse evento aí da enchente, quais são os próximos passos que o negócio de vocês vai tomar? É isso. Intensificar esse online, né? Porque mais do que nunca a gente precisa estar presente em todo o território, né? Eu não posso depender somente daquela porta abrir, né? Do cliente vir. Então, a gente já era um plano, mas agora ele tá urgente, assim. A gente não abre mais mão dessa visão, desse trajetória, assim, né? Do virtual, de vender para todo o Brasil, quiçá para o mundo. Mas, então, até agora a gente se tornou, né, consultor do Mercado Livre, até para saber mais, para entender mais e também para ajudar quem quiser, né? Porque a gente vê que isso é um caminho sem volta. Já foi crucial para nós na pandemia e está sendo crucial para nós agora. Esses 15 dias teve 0 faturamento na loja física, né? Mas no online todos os dias tivemos vendas. Então, ó, fica a dica para quem quer se posicionar no Mercado Livre, vender seu produto lá, procura a Carla, porque ela vai poder te dar, então, toda a base que tu precisa para começar o teu negócio e, quem sabe, então, futuramente uma consultoria e alguma mentoria, né? Olha, se Deus quiser, né? Eu estou me preparando para isso, né? Claro que a gente não domina toda a ferramenta, até porque, como eu falei, extenso, né? ela é extensa e ela muda a todo momento. Mas a gente já tem uma base, a gente já faz um faturamento que ele se replica, né? Então, assim, a gente já sabe, já consegue projetar o que antes era algo como é a loja física, né? A gente, hoje mais ou menos a gente sabe, mas o online me dá muita precisão, assim, a gente sabe os meses de pico, a gente sabe como se preparar. Tem muito relatório, né? Muito relatório, a gente consegue ver nitidamente produto de curva A, produto de curva B, a gente consegue dominar de fato, sabe? A gente consegue agir com antecedência, né? Se não fosse como esse episódio da enchente, a gente já tinha as compras planejadas também, né? Sim. Então, se eu não tivesse isso, de repente eu estaria com todo o meu estoque lá e daí, de repente, eu teria perdido tudo, né? Então, me capacita em outras áreas também, me ajuda também. Consegue pensar à frente, né? Isso, ele me obriga, né? E é isso que eu acho que as mulheres, especialmente, têm que ter essa noção. Tu sente uma necessidade... Um gap aí, Entendi. né? Porque quando a ferramenta me obriga a fazer isso, eu faço e hoje eu colho resultados disso. Entendi. Então, e todas as grandes empresas fazem, né? Então, por que o pequeno não pode fazer, né? Então, claro que existem situações que a gente vai ter que adaptar, mas a gente tem que pegar esse caminho e adaptar ali no nosso cenário e começar a fazer como os grandes fazem, né? Legal. Pra gente não ter só um negocinho, uma lojinha, nananã, né? Eu vejo assim que algumas atitudes que tu toma no começo do teu negócio, elas vão impactar lá na frente. Exatamente. Porque muitas vezes tu tá com o teu negócio que escala daqui a pouco de uma maneira expressiva, mas tu não tem uma logística bem definida, tu não tem uma estrutura bem definida, tu tem que dar uns passos para trás. Isso mesmo. Então, tu pode evitar isso, né? Exatamente, exatamente. Porque se tu tá com planejamento, tu já mais ou menos, de repente, tu não vai acertar, né? 100%, mas tu já vai ter uma base. Mas tu já tá com aquela base, né? Tu tá na expectativa daquilo. Que foi o nosso caso. A gente começou com um estoque que era um estoquezinho, meia dúzia de calçadinho ali em cima. Pra te ter uma ideia, a gente comprava a grade palito, que a gente chama, né? Que é um de cada modelo, né? Sim. Hoje a gente já compra 10, 15, porque a gente sabe que sai, porque a gente sabe as ações que a gente vai fazer, né? Então tem uma previsibilidade daquilo que a gente vai fazer e, consequentemente, do retorno que a gente vai ter. Então a gente não tateia mais no escuro, assim, claro, né? Te permite pensar em estratégias, te permite pensar em, olha, daqui a 3 meses tem o Dia das Crianças.
Como é que eu vou me posicionar para lá e tudo mais. Exatamente. Coisas que hoje, devido a equipe ser pequena, a gente acaba não fazendo tanto no físico, mas no online isso tudo está alinhado, Claro. né? E é porque a própria ferramenta demanda isso, né? Sim. Então, ela não nos deixa saída, tu tem que fazer. Então, quando a gente faz, a gente sabe que colhe um resultado. Que nem todo mundo, o Natal, né? O Natal, é um mês maravilhoso. E aí, depois janeiro e fevereiro, uma tristeza, né? Não dá. Sério, janeiro e fevereiro, segue meu faturamento de Natal. Por quê? Porque eu já tenho uma previsibilidade, eu já vi uma sazonalidade de um produto que é deficiente nesse período, né? E que muitas pessoas não se ligam. Então, eu já comprei esse produto, eu já importei esse produto, ele já chega nesse período e eu sigo faturando. No período que a maioria das lojas não abrem sábado, dá férias. Por quê? Porque não tem movimento. Porque tá todo mundo na praia. E nós não. A gente vende muito janeiro e fevereiro porque a gente já sabe, né? Já mapeou esse cenário e já consegue atuar com antecedência. Muito bacana. Não é verdade. Carla, muito obrigada pela tua presença. Eu que Adorei agradeço. o papo. Eu quero que tu deixasse esse último espaço aqui para tu deixar os teus arrobas, tuas considerações finais também. Certo. Uma mensagem para o nosso público, né? Para o pessoal que está assistindo. Ok. E os teus agradecimentos. Certo. Eu agradeço, né? Primeiro a vocês, assim, né? Para disponibilizar esse espaço, o tempo de vocês, né? Nossa, sem palavras, né? Se eu já olhava e seguia pelo Instagram e já tinha um desejo muito grande de fechar uma parceria com vocês, hoje só aumentou. Que bom. De verdade, vocês dois, assim, né? Atendendo a gente com muito respeito, né? Dando um espaço que, nossa, não sei nem o que dizer, né? Um espaço de horas aqui, a gente falando, enfim. E para as pessoas que estão assistindo, que vão assistir, né? Eu acho que é um momento da gente parar, né? E bem isso que tu tinha falado antes. Pensar no que é bom e que a gente deve continuar e aquilo que a gente não é bom, a gente tem que se aprimorar, seguir em frente, porque não vai parar por aí. O nosso negócio não pode parar, as pessoas da gente dependem da gente, né? Então, a gente não tem opção de parar. E eu acho que se a gente se juntar e se potencializar, a gente vai chegar em lugares que a gente jamais imaginou, de verdade, assim, né? Então, esse canal aqui que tu tá abrindo, eu acho que é o início disso, pra gente fechar várias parcerias aí. E eu tenho várias mulheres aí que poderiam estar aqui, e se Deus quiser, elas vão estar, se elas não estiverem nesse projeto, num próximo, porque é um espaço muito bacana mesmo. E eu peço que vocês puderem, né, seguir a nossa loja Infantil Toca da Coruja, acessar o nosso site também, né, que é Toca da Coruja Loja Infantil. E estão todos convidados, né, a ir conhecer a nossa loja, quando precisar de um presente, de qualquer item de infantil, né? A gente diz infantil, mas é do RN até os 20 anos, porque a gente precisa acompanhar, né, o crescimento das crianças. Calçado, roupa e acessórios, a gente está lá à disposição de segunda a sábado. Então tá, muito obrigado, Carla. Obrigada eu. Quero pedir então para nossa audiência aí seguir, compartilhar, deixar o like. Sabe aquele amigo empreendedor que está precisando de um toquezinho? Encaminha esse vídeo para ele, tenho certeza que vai ajudar. Quero agradecer a todos então e até a próxima.